Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos entrar num assunto aqui sobre questão dos calvinistas, né? A igreja calvinista presbiteriana, esse grupo, eles não creem que Jesus, ele é o próprio Deus, né? Mas vamos entender aqui para que vocês não se confundam. Bom, nós temos várias doutrinas, várias seitas, várias doutrinas de religião. Algumas religiões pregam que Deus, o próprio Deus, o Pai, desceu para a terra e se tornou filho. Então isso é uma grande heresia. Não existe isso na Bíblia. Estão me entendendo? Então, existem várias doutrinas. Uns têm Jesus como profeta, só como profeta, né? Tem Jesus só apenas como profeta. Outros já tem como que foi só ungido e pronto. Então eles não têm, essas falsas religiões seitas, não tem Jesus como o próprio Deus, como um pastor, sacerdote, o próprio Deus e assim vai. Então a igreja calvinista não crê que Jesus é o próprio Deus. Veja só que vocês vão me acompanhar esse vídeo aqui. E a igreja calvinista, eles batizam criança, irmão. Aonde é que está na Bíblia? Criança sendo batizada nas águas. Aonde é que está na Bíblia? Então não tem na Bíblia. Então eles acrescentam coisas, eles vão para o Velho Testamento, aplicando um texto do Velho Testamento sem ter nada a ver. Irmão, se acorde para os falsos evangelhos que está surgindo agora. Então vamos lá, me acompanha aí. Vocês vão acompanhar esse vídeo aqui, ó. Veja só. Uma bondade nele. Ou seja, ele consegue fazer coisas boas. Nós entendemos que não pelo coração. E as coisas boas que ele faz quando ele é convertido é porque Deus faz por meio dele. Lá em Filipenses fica muito claro, é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. É Deus quem faz o que é bom e o nosso coração faz o que é mal. Dessa forma, a condição espiritual do homem sem Deus é de desespero e extrema carência, pois cada faculdade da vida humana recebeu os efeitos da queda. Quando o homem cai, ele cai por inteiro, em todas as áreas da vida, desde criança até adulto. A única resolução disso é Jesus. Tá? E esse é o outro ponto, a suficiência da obra de Cristo. Ponto central também, a suficiência, tá? A suficiência da obra de Cristo. Não é assim, vai ajudar, é suficiente. O homem, ele é totalmente depravado, ele é incapaz de chegar a Deus, precisa de um mediador. Então, nós temos o mediador, Jesus Cristo, o ungido. A palavra Cristo significa ungido, Messias significa ungido. E Jesus era o ungido por excelência. No Antigo Testamento você tinha um ungido, profeta. Ele era ungido e era profeta. Falava da parte de Deus para os homens. Você tinha um outro ungido, sacerdote. Ele era ungido e fazia o ofício de sacerdote. Representava o homem diante de Deus. Pedia perdão pelos pecados. E você tinha o rei, que era um outro ungido. E este rei ungido governava Israel e o povo. Quando Jesus vem, ele é o ungido, ele é o profeta, ele é o sacerdote e ele é o rei. Ele é os três em um. E ele é o ungido perfeito. A obra dele de profeta é perfeita, porque ele é a palavra encarnada. Ele fala a parte de Deus e ele é a própria imagem de Deus. O ofício de sacerdote é perfeito, porque ele não vai ano após ano para sacrificar um animal e pedir perdão. Mas ele é o próprio sacrifício perfeito e eterno, e ele faz isso uma vez por todas. Não como os sacerdotes humanos que tinham que pedir perdão por si mesmos, mas como o sacerdote perfeito. E ele é o rei perfeito, que governa não um povo, mas todo o povo de Deus e toda a criação que está debaixo da sua autoridade. Jesus é o ungido e a obra dele é suficiente
para salvar os seus escolhidos. A obra dele é perfeita. Ou seja, se Jesus te perdoou dos seus pecados. Pronto, amado irmão, como vocês acabaram de ver aqui, então você está vendo que esse calvinista da igreja presbiteriana, ele fala que Jesus é ungido, ele é um profeta só. Então, como eu já falei para vocês, tem religiões que só tem Jesus como profeta. Outros já tem Jesus só apenas como ungido, só apenas ungido. Então essas seitas, por exemplo, as testemunhas de Jeová, tem Jesus apenas como profeta, só foi um profeta, foi um ungido e não sei o que, só foi profeta. Então, eles têm Jesus apenas como profeta, só apenas como ungido, apenas como rei. Não tem Jesus como apenas um Deus também. Então isso é uma seita. Essa igreja calvinista é uma seita, tá? Então Jesus, ele era profeta, sacerdote, pastor, e ele era o próprio Deus aqui na terra. Eu não estou dizendo aqui, amado irmão, que o próprio Pai desceu para a terra e se tornou filho. Não estou dizendo isso. Tem seita que pregam isso. Tem igreja seita que pregam isso, dizendo que o próprio Deus desceu para a terra, se tornou filho, e isso é uma grande loucura. Isso é uma grande loucura. Depois nós vamos trazer todo o mistério para provar, para vocês compreenderem a Bíblia Sagrada. Então, amados irmãos, Jesus, ele era o próprio Deus. Quando a Bíblia fala lá no Velho Testamento, Messias, né? O Messias significa Messias na Bíblia, Deus conosco, Deus conosco. Jesus, ele era o Verbo encarnado, o próprio Deus encarnado, ok? Então tinha Jesus, que é o Filho, que é Deus, e tinha o Pai, que é Deus lá no céu. Deus lá em cima e o Filho cá na terra, o próprio Deus ensinando as pessoas pessoalmente. Porque o próprio Deus falou, falou que ele falaria com esse povo pessoalmente. Então Deus mandou o seu próprio Filho. Então o Verbo, que é Deus, veio, se tornou humano aqui, como você sabe o resto da história. Então os calvinistas, eles não creem dessa forma, que o próprio Jesus, ele é Deus também. Pelo que eu estou vendo aqui, ele só tem Jesus como ungido e profeta, só. É isso aí, então sacode para essa seita. Amado irmão, você vai ver um vídeo a partir de agora, desse calvinista aqui, que é muito triste. Olha só, me acompanhe esse vídeo aqui. Se acorde para essas seitas, né, calvinistas, tá? Olha só, veja bem. E você crê nele como seu Salvador, significa que se você cometeu um pecado e morreu repentinamente e não pediu perdão, você não estará no purgatório. Deixa eu voltar aqui, olha só. Purgado dos pecados. Como seu Salvador, significa que se você cometeu um pecado e morreu repentinamente e não pediu perdão, você não estará no purgatório para que você seja purgado dos pecados. Porque você já foi perdoado perfeitamente em Cristo Jesus, quando ele fez a sua obra. Irmãos, isso aqui, se acorde em nome de Jesus para essa seita satânica, né? Essa seita satânica calvinista da igreja presbiteriana. Você acabou de ver, amado irmão, ele dizendo que uma pessoa que morre no pecado, ela foi uma pessoa que já foi perdoada e que não sei o que, Irmão, que doutrina de Satanás é esta? Que esses calvinistas estão ensinando as pessoas. Veja só o que ele acabou de falar. Uma pessoa que morreu no pecado, ele está dizendo que essa pessoa já foi perdoada. Vamos acompanhar o resto do vídeo, tá? Sacode para essas igrejas, amados irmãos, em nome de Jesus, igreja satânica.
Olha só. Olha só. Não precisa de penitências, porque Deus não cobra em duplicidade, Deus não cobra duas vezes porque Ele não é injusto. Se Deus cobrou o seu pecado em Cristo, Ele não vai cobrar o seu pecado duas vezes agora em você. Você acredita em Cristo, você pede seus perdões a Deus e sabe que Ele já te perdoou, porque o seu pecado já foi pago. Se já foi pago, você não tem que pagar penitência, você não tem que se machucar, você não tem que fazer boas obras para pagar alguma coisa errada, tá? Não é assim que funciona. Não é um toma lá da cá com Deus. Não há necessidade de penitências. Não há necessidade de boas obras para a salvação. As boas obras são importantes e nós fazemos e ela... Pronto, amado irmão, como você acabou de ver, isso é uma igreja de Satanás. É uma sinagoga. Se acorde para o calvinista. Então ele está dizendo, como vocês acabaram de ver nesse vídeo, ele disse que uma pessoa morrer no pecado, ele está falando aí que Deus não vai cobrar duas vezes, porque Jesus já pagou na cruz. Irmão, em nome de Jesus, sacode para esses calvinistas. Claro que Deus vai cobrar sim. Cada um pagará por suas obras. Se você morreu no pecado, Deus vai cobrar o seu pecado. Isso está na Bíblia claramente, que eu vou mostrar para você, como eu já mostro nesse vídeo aqui. Deus vai cobrar sim os pecados daqueles que não obedeceram às suas obras. Irmão, é muito triste o que as pessoas não estão observando, a doutrina de Satanás. E hoje você vê pessoas, escuta bem, hoje você vê pessoas no pecado, achando que Cristo já pagou na cruz, está tudo certo, e que Deus não vai cobrar o seu pecado. É isso que os calvinistas ensinam a vocês. A doutrina deles leva a mente das pessoas a pecarem e achar que vão ser salvos, porque já foi pago na cruz. São as filhas, irmão, da Babilônia. Esses calvinistas, a igreja calvinista, é as filhas da Babilônia. Eles carregam os símbolos da cruz. Eles batizam crianças. É a imitação da igreja católica. Que essa doutrina de adultério, não sei o quê, várias igrejas que seguem a doutrina de adultério, elas são igrejas do comércio. O adultério que falava sobre a questão da igreja católica, que fazia comércio das pessoas, né? Vendia coisas, fazia do povo comércio a igreja católica. O adultério combatendo sobre isso. Mas só que essa mesma doutrina de adultério, é o que você está vendo aí. Essas igrejas que seguem a doutrina de adultério, elas mesmas são as igrejas comerciantes, que faz do povo comércio. Essas igrejas calvinistas também, que veio dessa reforma de adultério, também são igrejas comerciantes. Isso você vai ver depois, certo?